Olá, mais uma vez estamos aqui para gravar o nosso vídeo para o canal Guia dos Perplexos e vocês perceberam no vídeo anterior, Salomão Rei, que eu estava extremamente ansioso para pular do rei Salomão para Esdras, até porque na minha Bíblia, acho que na Bíblia católica em geral, não sei se nas Bíblias protestantes, mas na Bíblia católica em geral, o livro das Crônicas, que fala da vida de Salomão, segundo o livro das Crônicas, que fala de Salomão, logo depois vem Esdras e Neemias. Deixa eu ver se eu não desmarco nada hoje, que eu não ter problema. Então aqui nós temos Esdras e Neemias, tá vendo? Esdras, livro de Esdras, que ele próprio escreveu. E na página anterior nós temos exatamente o final da vida de Salomão, aqui na 36, a catástrofe final. Então eu supus que seria fácil passar da catástrofe final que Salomão fez para a catástrofe futura que Esdras vai planejar, programar, arquitetar e os seguidores dele vão fazer, os escribas, os maiores inimigos de Jesus Cristo e da humanidade como um todo. Mas a Bíblia, a Sagrada Escritura, como todo livro religioso ou doutrinário, tem um impacto muito grande na mente do ser humano, porque ele traz junto, adjungido ao que está, a mensagem que está escrita, a questão da fé, da crença e de uma possível mudança de atitude diante da vida. Então, não é necessário, não precisamos passar de Salomão, da catástrofe final de Salomão, para a catástrofe futura que Esdras vai preparar. E, refletindo um pouquinho, eu pensei que eu estaria sendo extremamente injusto com os profetas, que é exatamente aqueles que vão se destacar nesse período, entre Salomão, em Davi. Já nós temos a ação dos profetas em Saul, na verdade, O rei Saul foi ungido pelo profeta Samuel, que depois ungiu também Davi. E os profetas são extremamente importantes porque, como nós mostramos, a linhagem dos bons e a linhagem dos maus, ela começa a fraquejar, e quando ela começa a fraquejar, são os profetas, os pontos de luz, os pilares que vão sustentar essa linhagem. A luta das trevas contra a luz vai ser os profetas que vão segurar, alto a luz do Cristo contra os inimigos que são mais poderosos. Vocês verão que os maus vencerão, pelo menos em termos pragmáticos. Quem governa o mundo hoje, e já de muito tempo, é justamente a linhagem dos maus. Então, mas eu não poderia deixar de falar sobre os profetas. Seria extremamente injusto e ficaria uma lacuna inaceitável. Então, aqui na Bíblia Mais Bela do Mundo, no volume 5, nós temos os profetas. Então,
como eu tenho a Bíblia mais bela do mundo, que é realmente uma maravilha, nós temos aqui, começando com Isaías, o primeiro grande profeta, né? Os 12 profetas maiores. Depois temos outra gravura também dele. Então nós temos duas gravuras dele praticamente quase em sequência. Nós temos uma gravura dele com o livro dele na mão, corpo inteiro, e depois na página seguinte temos uma gravura dele, apenas o rosto e o halo de santidade. Então, eu puxei o freio de mão e pensei que, se Deus quiser, será feito o trabalho que eu pretendo, porque pretendo mostrar a vocês com detalhes tudo que estamos sofrendo e o artífice de Satanás, que na Babilônia teve a oportunidade de se projetar, arquitetar, convocar uma assembleia de judeus notáveis, ricos e inteligentes, chamada a Grande Assembleia, mas tudo a seu tempo. Então, vamos fazer vamos dizer assim, uma análise mais ou menos rápida do que eu fiz. Olha, eu sou cabalista, não sou estudante de cabala, não sou estudioso de cabala. Já passei pela fase de estudante, já passei pela fase de estudioso, hoje eu sou cabalista. Então hoje, graças a Deus, eu entro na selva da cabala sem fazer como o ego trip dos meninos que fundaram a banda com o filho do Gilberto Gil, que quando ele terminou a ego trip, viu que perdeu tudo o que ele tinha. E o que ele tinha era só coragem. Coragem para enfrentar frente a frente, eu no espelho, como se enfrenta alguém que lhe nega um conselho. Coragem para enfrentar frente a frente, eu comigo, como se enfrenta... Aí eu não me lembro mais o resto da canção, mas ela é fácil. Então, a cabala é como a Bíblia, e reflete muito da Bíblia, um livro que afeta espiritualmente o seu leitor. E aí, do mesmo jeito que a Bíblia, eu já vi essa pergunta outras vezes, e eu mesmo fiz um artigo sobre as 3 religiões monoteístas, e aí a pergunta é: quem criou a nação judaica? Quem criou o judaísmo como religião? Bem, há 2 respostas. E a pergunta é a mesma: quem criou a cabala? Aqui no livro que eu tenho em inglês, mas o Brasil, de Ariel Kaplan, mas o Brasil já tem a edição em português, ele garante que foi Abraão. Que a cabala, aqui está em inglês, mas é fácil para a gente, graças a Deus, eu tenho intimidade com o inglês. Aqui está escrito o texto. Vou ler. O Sefer Yetzirah é um pequeníssimo livro e extremamente conciso. Na sua versão mais curta, tem cerca de 1.300 palavras, enquanto na sua versão mais longa, contém aproximadamente 2.500 palavras. A versão de Gra, Isaac Luria, usada nessas traduções, contém cerca de 1.800 palavras. Tão curto é o texto que um dos mais antigos fragmentos, que parece conter o ensinamento essencial do livro completo, é escrito em uma única página.
Então, o fragmento mais antigo do Sefer Yetzirah é escrito em uma única página. Uma página dessas aqui que eu estou com ela na mão. Você imagina, então, uma única página para escrever. Vamos até desdobrar, de repente fica mais credível. Mas vocês imaginem, em uma única página, todo esse livro aqui, todo o Sefer Yetzirah. Há até opiniões de que a fonte original devia conter mais ou menos 240 palavras. Então hoje a versão maior é 1.800 palavras. A versão mais curta hoje é 1.300 palavras. A versão média, 2.500 palavras. Mas há um fragmento que eles têm esse fragmento, os cabalistas, que era feito em uma só página. E há ainda uma opinião de que a fonte original não teria mais de que 240 palavras. Ele se desdobra aqui, em inglês authorship quer dizer autoria, e ele vai agora tentar provar a autoria abrâmida do texto. Não vamos chegar a isso, mas o que nós estamos querendo dizer é que a mesma coisa e o mesmo raciocínio se aplica à Bíblia. A pergunta é a mesma. Quem fundou a Cabala? Abraão trouxe da Caldeia, ele ali aduz muitas razões para isso, ou não foi assim? Ele defende, Aryeh Kaplan defende que sim, e defende com unhas e dentes, e dá uma argumentação de pelo menos 5 ou 6 páginas. Já neste pequeno livro, que eu uso muito, Biblioteca Judaica Popular, do judeu Bernard M. Casper, ele defende que a Cabala foi dada a Moisés no Monte Sinai. E aí, vamos mostrar aqui a vocês. Ele diz: embora a história formal da interpretação bíblica seja desta maneira, vista como remontando a atividade de Esdras, o escriba, no pós-exílio, na reconstrução de Jerusalém, deve-se compreender que, do ponto de vista da tradição judaica, ou seja, sabe-se que os primeiros escritos de Cabala foram postos no papel por Esdras, o escriba, que é o patife que nós vamos mostrar a vocês. Mas a tradição judaica diz que a exposição do texto oralmente por via oral, de boca a ouvido, é tão antiga quanto o próprio texto, pois, lado a lado com a lei escrita dada a Moisés, Torá Shebistav, de acordo com a tradição judaica, sempre existiu, mesmo desde os dias de Moisés, a lei oral, Torá Shebaal Pé. Teria sido impossível compreender e observar os preceitos de uma sem a interpretação que estava ao alcance na tradição da lei, ou seja, impossível compreender a lei escrita, a Bíblia, sem ter a lei oral. E as duas foram dadas a Moisés no mesmo momento no Monte Sinai. Então, aí ele fala dos 7 dias da criação, e ele reforça o argumento dele, Bernard Casper, aqui, quando ele fala da Mishnah. Ele diz: os escribas tinham se dedicado principalmente à explanação do texto da Torá escrita, e as suas exposições, que envolviam frequentemente a investigação dos sentidos ocultos das palavras, ou das tradições orais antigas, ou das expressões morais, homiléticas e alegóricas, criaram gradualmente o Midrash, isso é, um corpo de interpretação baseado na dedução de ideias
e de ensinamentos diretamente tirados do texto da Escritura. Então ele está dizendo que Esdras se baseava na Escritura e antes de Esdras já havia... Antes do primeiro século da era atual, expandiu-se grandemente esse método, e ele se tornou tão volumoso que os sábios começaram a fazer uma diferença entre aqueles midrashim que se relacionavam com as partes legais da Torá escrita, que eles chamavam midrash halachá, e aqueles que tratavam das narrativas bíblicas, que chamavam midrash agadá. E foi isto, principalmente, o que distinguiu a Mishnah, a qual chamava as halashot, regras, leis, independente de suas bases serem bíblicas ou cabalísticas. O elemento essencial característico da Mishnah é a sua aceitação e consideração da tradição dos anciãos, que Jesus combateu, às vezes simplesmente mencionado como Cabala ou Cabalá, tradição antiga aceita, e às vezes como Halashá le Moshe me Sinai, a lei entregue a Moisés no Sinai. Pois a hipótese é de que havia a lei oral, Torá Shebaal Pé, que foi dada no Monte Sinai ao mesmo tempo que a lei escrita. Ele repete, está escrito lá, e que reclama, por isso, a mesma origem de vida, a mesma origem divina e, consequentemente, a mesma autoridade e força. Na realidade, a Mishnah afirma que aplica-se maior rigor à observância das palavras dos escribas, isto é, da tradição oral, Kabbalah, do que a observância das palavras da Torá escrita. Então, essa discussão pode ser, e era, motivo de debates entre os grandes rabinos sobre a origem da Bíblia hebraica, não por escrito, mas nos seus primórdios, nos seus primeiros rolos. A mesma discussão se faz sobre a Kabbalah. E Jesus, numa discussão célebre, ele gostava de debater com os fariseus dizendo que ele é filho de Beelzebu, e ele dizendo, não, eu sou filho do diabo, eu sou filho de Deus, vocês é que são filhos do diabo. Pois, se vocês fossem filhos de Deus, fariam as obras de Abraão, que era filho de Deus, e Abraão não haveria de tentar me matar. E aí, a questão que está aí é, quem é de fato descendente de Abraão? Jesus, que Abraão pertence à linhagem dos filhos de Deus, ou os fariseus e escribas, que nós sabemos que pertenciam à linhagem dos maus? Na verdade, Jesus está colocando em discussão a mesma coisa que ali os dois livros estão discutindo, só que ele está discutindo de um modo amplo toda a cultura judaica, que vem de Abraão e que só deve ser dada, pelo menos até Jesus, aos descendentes de Abraão, aos consanguíneos de Abraão, aos que têm a semente, o sêmen de Abraão e que são circuncidados. Tem que ser descendente carnal de Abraão. Ora, o que na fase de Jesus é algo tão premente e que faz ele entrar em choque com os fariseus, na primeira carta de Pedro já não tem mais importância nenhuma, pois Pedro diz assim: pois que pela obediência à verdade purificaste as vossas almas para alcançardes um amor fraterno, sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com coração puro. Agora vem a frase que eu quero. Fostes regenerados, ou seja, quem não era filho de Deus, tornou-se filho de Deus, sem se tornar filho de Abraão. Não de um sêmen corruptível, ou semente, mas
incorruptível, mediante a palavra viva de Deus, a qual permanece para sempre. Então, aqui Abraão já não tem mais importância nenhuma, porque o sêmen dele, como diz Pedro, toda a carne é como erva, falando de Abraão, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ora, é esta palavra que vos foi anunciada pelo Evangelho e que nos torna puros e filhos de Deus. Então, se é semente ou não semente de Abraão, não tem mais importância nenhuma. Aqui, a essa altura do campeonato, o que na época de Jesus, um pouco antes ainda, quando Pedro ainda estava como discípulo de Jesus, o que era motivo de uma discussão acirrada entre Jesus e os fariseus, que o chamava filho de Belzebu, e ele dizia que trouxeram-lhe endemoniado cego e mudo, e ele o curou. De modo que o mudo podia falar e ver. É Mateus 12. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: não é, pois, este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo, disseram: não. Ele expulsa os demônios pelo espírito de Belzebu, o chefe dos demônios. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhe disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir seu reinado? Se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Que já viu os essênios, por exemplo, eram exorcistas, né? Havia muitos exorcistas, né, entre as ordens sérias naquela época. Então Jesus diz: se eu expulso por Belzebu, então e essas pessoas sérias, como os essênios, os assideus, né, os nazireus, expulsam por quem? Então todo mundo expulsa pelos demônios, e os vossos filhos, quando nasce um que é agraciado com o dom de comandar os espíritos, eles também expulsam por Belzebu. Então aqui a questão é, se é do bem ou se é do mal, se está na linha de Abraão, ou seja, é semente de Abraão, ou se não é. Por isso, logo depois, Jesus Cristo vai falar da parábola do semeador. Eis que um semeador saiu a semear. O semeador é ele. E ele está falando que agora a linhagem de Abraão não vai ter mais importância. E ao semear, semeou uma parte à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda, mas ao surgir o sol queimou-se, porque não tendo raiz secou. Outra caiu entre os espinhos. Espinheiros cresceram e abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, à razão de 100, 60 e 30 por cada semente plantada. Então, aqui ele está falando do sêmen, usando a semelhança, né, a homonímia entre sêmen e semente, que lá desde Gênesis já falei para vocês. Então, Pedro, isso aqui não tem importância mais nenhuma para Pedro, quando ele falando a multidão que o está, que já se reuniu numa igreja, se congregou numa igreja fundada por ele, ele diz: não somos descendentes de Abraão segundo a carne, segundo o sêmen de Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, né? Nós somos formados, gerados, regenerados por um sêmen incorruptível. Porque toda a carne é como a erva, seca-se a erva e murcha a flor. Mas a semente de Deus permanece para sempre, que é a palavra. Vós fostes regenerados pela palavra, logo sois filhos de Deus, mantendo, pois, o coração puro. Então, vejam como é interessante, como as situações mudam, e o que era importante em uma determinada circunstância, na outra perde a importância. Hoje, ainda, através dos meus livros de Cabala, eu não
não tenho ainda a opinião se a página contendo 240 palavras foi trazida de Ur dos Caldeus por Abraão, ou se foi Javé que deu a Moisés no Monte Sinai junto com a lei escrita, ou se Adão já tinha essa sabedoria e passou para os seus filhos, ainda tem essa possibilidade. Ou se foi Esdras, no cativeiro babilônico, que fez uma série de escritos baseados em tradições muito antigas. Então há várias possibilidades. Nós, então, queremos aqui, hoje, dar um lugarzinho para os profetas. Então, pegando a Tanakh, que é a hebraica, a original hebraica, nós vemos aqui, eles ajudam a nossa ignorância escrevendo The Later Prophets, em inglês, os últimos profetas. A palavra últimos é essa de cá, Akaranim, e a palavra profetas é Nebiim. Torá, Nebiim, Ketubim. Aqui ele vai falar quais são os profetas principais: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofanias, Agias, Zacarias e Malaquias. Malaquias é o último. Então, no original, está aqui, o título em inglês nos ajuda. Na nossa Bíblia belíssima de Jerusalém, já mostramos para vocês que tem volume 5, os profetas, com o retrato de Isaías de rosto só e de corpo inteiro, com o rolo da sua profecia. Ele tem na mão aqui o rolo da sua profecia. Então aqui ele está de corpo inteiro com o rolo da sua profecia. E na página seguinte ele está com o rolo na mão e é retratado apenas da cintura para cima. Então, não seria honesto, não seria legítimo deixar os profetas sem falar dele, porque foram eles que continuaram o filão de ouro na ganga impura. Nós já vimos, mostramos a vocês, que o rei Davi e Moisés começaram a cumprir o plano de Deus, que era constituir uma sociedade, que essa sociedade tivesse bases sólidas, está aqui, as bases de uma nova sociedade, então de uma nova ordem social. Moisés teve muito trabalho, está no livro do Êxodo, e no livro do Deuteronômio tem algo semelhante, que é o Código Deuteronômico, projeto de uma nova sociedade. Seria a nova ordem mundial. Moisés estava pensando nela, achando que libertei o povo judeu escravo no Egito, libertei outros povos junto com eles, perguntei quem é escravo e quiser ser livre, siga-me, e todo mundo que quis veio atrás de mim. Não sei quantas pessoas eram, o livro do Êxodo dá esse número, mas Moisés estava seguro de que estava criando uma nova ordem mundial. Essa era a missão dos judeus. E ele, como profeta de Javé, estava liderando essa missão. Portanto, cabia a ele, através dessa constituição especial dada por Deus, transformar esse povo numa sociedade global que conquistaria a terra
Na verdade, a terra conquistada por eles foi muito pouca, né? Aqui, neste mapa, aqui do lado, nós temos a tribo de Azer, a tribo de Dan, Manassés, Neftali, Zabulon, Galaad, Ruben, aqui já é Moabe, já são gentios, já são filisteus. Filisteus e moabitas. Então, Simeão, depois dos filisteus ainda vem Simeão, depois voltamos, Manassés, Issacar, Zabulon, Azer, quer dizer, aqui nós temos, deixa eu contar quantas, Dan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o Dan aparece 2 vezes, Judá, 10, Gad, 11, Ruben, 12. Aqui todas as 12 tribos estão dentro da Palestina. Então Josué mandou fazer esse mapa, escreveu o livro de Josué e se botou assim como sendo o cara. Eu fiz tudo, entrei com tudo e conquistei a terra, dividi como Deus queria que eu dividisse, agora é só quem está aqui se fortalecer, descansar, continuar conquistando mais e mais e mais, até que a promessa feita a Moisés, que se vê claramente do rio, do mar, o Mar Vermelho até a Síria, e que é dito a Jacó, que é da terra ao céu, do oriente ao ocidente e de norte ao sul, portanto é a terra inteira. Então, aqui o que Josué quer dizer é que Deus cumpriu a sua promessa. Portanto, algum tempo depois morreu Josué, filho de Num, servo de Javé, com 110 anos. Foi enterrado no território que recebeu como herança em Tanat-Sare, que está na região de Efraim. Os ossos de Josué que os filhos de Israel tinham trazido de José, que os filhos de Israel tinham trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado aos filhos de Emor. E aí depois vem os Juízes, que vai desmentir tudo que Josué disse no livro dele. Caraca! Gente, é uma coisa muito difícil, viu, ler a Bíblia, porque Josué bota aqui com toda a clareza que ele conquistou tudo, entrou com tudo, conquistou tudo, e depois ainda tem o mapa, que agora já está aqui, né? Assentou todas as tribos na região em que, pelo sorteio, cabia a elas, e pronto, estava feita a obra. Então agora, ó, descansem, né? Vocês terão paz, essa é a terra prometida, onde mana leite e mel, e depois vocês continuam as guerras de conquista até conquistar o mundo todo. Então, assim que Josué pensava, e Moisés acreditou que seria feito. Só que, no livro dos Juízes, nós vamos ver que isso não foi verdade. Não aconteceu. Quer dizer, Davi, segundo nós já vimos, vai cumprir o que Moisés recebeu, né? Vai conquistar do grande rio Nilo até o grande rio Eufrates, e funda um Estado judeu. Então ele reina aqui, rei Davi funda um Estado judeu. Mas, quando ele conquista a maior parte do território que Deus tinha prometido, a ordem de Melquisedeque já está com ele. Aqui diz: Davi reinou sobre todo Israel, exercendo o direito e a justiça,
para com todo o seu povo. Joabe, filho de Sage, era o chefe do exército. Josafá, filho de Ahilude, era o porta-voz, chefe da casa civil. Sadoc e Abiatar, filho de Actobe e neto de Aquimeleque, eram sacerdotes. Saraías era o secretário. Banaías, filho de Joiada, comandava os mercenários. Os filhos de Davi eram sacerdotes, como pela ordem de Melquisedeque, evidentemente. Então, se não fosse a ordem de Melquisedeque, os filhos de Davi não poderiam ser sacerdotes. E não foi só isso, alguns oficiais dele, alguns amigos, alguns parentes. Então, Davi fez a parte dele. Então, Josué conquistou a Palestina, mas se você ler o livro dos Juízes, eu não vou ler, você vai ver que é um inferno. Cada juiz que surge, Josué não deixou ninguém como chefe. Moisés deixou Josué, mas Josué não deixou ninguém. Então, parecia que aquilo ali era, no bom sentido, anarquia. Cada um tomasse conta da sua parte e defendesse. O que aconteceu é que as insurreições dos moabitas, dos edomitas, dos filisteus eram tão frequentes porque os judeus não cumpriam o pacto, ou seja, aquele código que nós mostramos a vocês, o código de uma nova sociedade, o código do Sinai, aquilo que deveria reger a nova sociedade global, aqui não foi cumprido. Então Javé puniu-os e fazendo com que eles não tivessem a obediência dos povos que estavam nesse mapa aqui. Então é golpe sobre golpe, revolta sobre revolta, e termina que Davi recebe o conselho de Melquisedeque que não vá confiar na força da espada, porque não é pela espada que se vai fazer obedecer, que se vai fundar um reino mundial, é pelo coração. Esse conselho Davi segue, e eu não sei por que dois vídeos de pessoas que eu tenho muita consideração não considera Melquisedeque como nada. Enquanto isso, o padre Frederico Dattler, eu vi A Origem dos Essênios, que são a Ordem de Melquisedeque, em dois vídeos, né? Um é do professor Jonathan Matias, o outro é do professor Lima, é o arqueólogo. E nenhum dos dois fala da Ordem de Melquisedeque, e é estranho que eles não falem. Por quê? Porque aqui, padre Frederico Dattler diz: elenco dos sumos sacerdotes de Javé. A Bíblia não conhece todos os portadores desta dignidade. As genealogias do descendente de Arão são incompletas e artificiais. Sabemos que é por causa da lambança que Davi fez, mas ele não fez de uma maneira autoritária. Ele convocou a Assembleia dos Chefes e todo mundo aceitou. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Números 26 e 60. Falecendo os primeiros 2, Levítico 10, a primogenitura passou para Eleazar, o qual lhe sucedeu no cargo. Números 20 e 28. Deuteronômio 10, 6. O sucessor dele foi Finéias, Números 23, 13. E Josué 24, 33. Mais tarde aparece a linha de Itamar na pessoa de Eli. Primeiro livro de Samuel, 1:3 e 1 Crônicas. Eli foi seguido por seu neto, Aquitobe. Ora, nós sabemos que Eli foi seguido por Samuel, filho de criação dele. Aqui a coisa já complicou. 1 de Samuel 14:3. Seu sucessor, Aquias ou Aquimeleque, sacerdote de Nob, foi assassinado por Saul, e o filho dele, Abiatar, fugiu para ficar com Davi,
levando o peitoral, que significava muito para as tribos judaicas. Enquanto isso, surge um sumo sacerdote em Gabaon, é aí que eles não querem chegar, da linhagem de Eleazar, filho legítimo e descendente de Melquisedeque, segundo diz a própria Bíblia de Pastoral, em uma nota de rodapé. Não acho que eu vá encontrar agora, mas nos livros aqui, né, em relação a Davi, né, há uma nota de rodapé que diz que todo mundo sabia que é Davi. Todo mundo sabia que nem Davi entrou em Jerusalém à força, conquistando tudo, nem nem colocou Sadoc na condição de sumo sacerdote no peito e na raça, né? Ele fez aquilo que devia ser feito, né? Ele chamou todo mundo, todos os nobres, ele fez a Assembleia dos Nobres e aí ele colocou Sadoc. Não estou encontrando aqui, mas não é difícil, né, de encontrar em outro livro. Carta aos Hebreus, do mesmo Frederico Dattler, onde ele diz: Sadoc, Jerusalém. O sacerdócio da linhagem de Sadoc, criado simultaneamente com o templo, criado. Portanto, a linhagem é de Sadoc, não é de Eleazar. Devido à importância da cidade de Jerusalém, foi destinada a sobreviver e absorver todos os outros tipos de sacerdote. O santuário de Nob foi substituído pelo de Gabaon. Já durante o governo de Davi, figurava ele como sacerdote. Este, em tempo oportuno, tomara partido em favor de Salomão contra Adonias e Abiatar, cabendo-lhe a honra de ungir o rei Salomão. Ele e seus descendentes exerceram as funções sacerdotais até a época dos Macabeus, né? Então, mais ou menos 200 a.C., quando o último da famosa linhagem, Onias III, foi morto no exílio em Dáfne. E Onias IV morreu em Elefantina, no Egito. Então, nós chegamos aqui ao ano 175, como a linhagem de Sadoc. Não é de Eleazar coisa nenhuma. Portanto, Davi não fez nada. Aqui ele diz: Sadoc em 2 Samuel é filho de Aquitobe. Em primeiro livro de Crônicas, ele é neto de Aquitobe. Em 2 Samuel, onde o conteúdo exige a versão seguinte: Sadoc e Abiatar, filho de Aquimeleque, filho de Aquitobe. Quer dizer, ninguém sabe como explicar. Uma última observação no tocante à escolha de Sadoc. Na opinião de exegetas modernos, Davi teria convocado Sadoc naquela reunião, na divisão das tribos em 24 classes sacerdotais, para dar continuidade ao sacerdócio de Melquisedeque, rei e sacerdote de Jerusalém, cidade na qual ele tinha morado recentemente. Foi morar. Nessa suposição, a linhagem de Sadoc é descendência direto da linhagem de Melquisedeque. Então, eu sinto muito não ter encontrado, eu queria ter encontrado na Bíblia Pastoral, mas não consegui encontrar, né? É uma pena, porque os dois textos coincidem perfeitamente, né? O texto de Davi e o texto do profeta, né, do padre Dattler.
Então, mas não está muito fácil. Então, vamos deixar. Vamos deixar. Davi foi para seu palácio em Jerusalém, aí chegando pegou as 10 concubinas que tinha e deu-as para tomar conta, e disse a Abisai e a Seba beijou Bezalai e tal. Joabe e seu irmão ficaram perto de Amás e disse: quem é fiel a Davi, fique conosco. Então, infelizmente, de qualquer maneira, Davi colocou Sadoc no sumo sacerdócio. Então não sei por que o meu querido professor Jonathan Matias não encontrou isso e diz que não dá para saber qual é a origem dos essênios. O meu queridíssimo professor também, não é Barbosa, Rodrigo Silva, também não encontrou. Então não dá para saber por que eles não encontraram, porque o nosso queridíssimo padre Dattler dá aqui, ó, o sumo sacerdócio, né? Ele vai primeiro com Arão, depois de Arão vem Eleazar, depois vem Itamar, depois vem um sumo sacerdote em Gabaon, da linhagem de Eleazar, de nome Sadoc. Aqui nós sabemos que é a lambança que Davi fez. E assim, durante o governo de Davi, havia 2 chefes, Abiatar em Jerusalém e Sadoc em Gabaon, ou ambos na cidade de Davi. Abiatar foi deposto por Salomão. Até a destruição do templo, em 586, conhecemos os seguintes nomes, ó, tudo descendente de Sadoc, o filho de Sadoc, segundo Ezequiel 40:46. Ezequiel chama de filho de Sadoc, que só eles serão dignos de exercer o sacerdócio no novo templo. Então nós temos aqui, olha só, a linhagem de Sadoc, depois começa com Davi, vai para o exílio. Durante o exílio, sem função alguma, Josedeque, pai de Josuá. Depois do exílio, já no tempo reconstruído, Josuá, tudo da linhagem de Sadoc. Joaquim, Neemias, Eliasibe, Jadua, Onias I, nos Macabeus, Simeão, filho, trineto do antecessor, Onias III, que foi para o exílio em Dáfne, em Macabeus 3:1, e o último da linhagem de Sadoc ocupando o cargo. Mas Onias IV também era da linhagem consanguínea. Então, os Asmoneus ou Macabeus Jonatas usurparam o cargo, e aí, depois da morte de Aristóbulo, a dignidade tornou-se joguete político dos novos senhores da Palestina. Então, o Macabeu Aristóbulo foi assassinado por ordem de Herodes. O último sacerdote sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou da linhagem de Sadoc, é Onias IV, que foi acolhido pelo faraó do Egito e morreu. Será, Jonathan e Rodrigo Silva, que não dá para vocês dar uma olhada aqui e ver que a ordem de Melquisedeque é a mesma coisa que os essênios, esseus, nazireus, assideus, e que, portanto, o sumo sacerdote Onias foi para o deserto, foi para o Egito, exatamente porque não queria confrontar Judas Macabeu, e aí ele dá o nome de essênios. E descobriu-se o famoso documento de Damasco, falado mais uma vez pelo padre Frederico Dattler, tem em vários lugares, o documento de Damasco, né, que mostra uma comunidade
Os escritos do judeu dissidente de Qumran têm em comum com a carta aos Hebreus a rejeição do sumo sacerdócio, dos sacrifícios e do templo de Jerusalém. Salomão Schechter descobriu no depósito de uma sinagoga do Cairo, Egito, um documento misterioso que ele editou em 1910, sob o título também misterioso de Fragmentos dos Sadoquitas. Atualmente é chamado Documento Sadoquita ou Documento de Damasco, ou ainda Documentos do Cairo. Uma comunidade muito bem organizada, portanto, não eram um grupinho de vagabundos, liderada pelo mestre da justiça, Onias, vive exilada no país de Damasco, então parte na Palestina e parte no Líbano, né? Damasco mesmo, e outra parte no Egito, onde aguarda pacientemente o advento do mestre da justiça do fim dos dias, para restabelecer o culto legítimo a ser celebrado pelos filhos de Sadoc, sacerdotes e levitas igualmente legítimos. Ninguém sabia como deveria ser classificado esse grupo até o dia em que foram descobertos os escritos do deserto de Judá, nas cavernas de Qumran. E aí retiraram-se os judeus, considerando com a opinião quase geral, trata-se de judeus que reconheciam a legitimidade, que não reconheciam a legitimidade dos macabeus e retiraram-se para as margens do Mar Morto, onde fundaram um povoado no Mar Morto, no Egito e em Damasco. Várias comunidades com o nome de essa Khirbet Qumran, ruína de Qumran, esperando a vinda do dia de Javé. Instruída por seu chefe, um sacerdote chamado Rabi Sadek, a comunidade observava um regulamento detalhado a fim de apressar o advento do grande dia, que traria consigo um sumo sacerdote da linhagem de Sadoc. Na verdade, a linhagem extinguiu-se, a linhagem consanguínea, mas Jesus Cristo, pela ressurreição, foi considerado, segundo a carta aos Hebreus, sumo sacerdote. Temos um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é Jesus ressuscitado. Então, tudo isso para mostrar a vocês, então, o que Salomão destruiu. Então, infelizmente, né? Então, nós temos de mostrar a vocês, né, na metade do reino de Salomão, a catástrofe final. Está aqui, olha, a catástrofe final. Então, Salomão, embora fosse classificado da linhagem dos filhos de Deus, na verdade idolatrou, na verdade prevaricou, porque só deu importância aos ricos e às riquezas, oprimiu os pobres, as viúvas, os órfãos, ou seja, fez tudo errado. Portanto, as 10 tribos do norte se separaram, constituindo o reino de Israel, e as 2 tribos do sul, chamadas Judá, ficaram sob a tutela do filho dele, mas logo vão sair. Quer dizer, as tribos do norte vão ser conquistadas pelos assírios, e as tribos do sul, Judá, vai ser conquistada por Nabucodonosor e vai começar o cativeiro da Babilônia. Então, eu ainda não posso começar Esdras, aliás, nem comecei os profetas. Nem comecei os profetas. Então, fizemos uma revisão do que foi visto, e o que foi visto na história dos judeus está aqui resumido no livro do Eclesiástico, dizendo os grandes nomes da história judaica: Enoque, que agradou ao Senhor e foi arrebatado; Noé, que foi reconhecido como imperfeito e justo; Abraão,
foi o grande pai de muitos povos, observou a lei do Altíssimo e com ele fez uma aliança. Isaque e Jacó também fizeram aliança por causa de seu pai Abraão. Moisés, de fato, Deus fez surgir de Jacó um homem de bem que foi estimado por todos, amado por Deus e pelos homens. Esse homem foi Moisés. Arão, irmão de Moisés, elevado, santo como Moisés, seu irmão da tribo de Levi. Então, aqui está a linhagem dos bons, a qual deveria pertencer Finéias, filho de Eleazar, é o terceiro na glória, mostrou-se zeloso no temor do Senhor. Josué, valente na guerra, filho de Num, sucessor de Moisés, mas que não deixou sucessor. Então aí ficou problemático, porque sem chefe, sem cabeça, né, as pernas não sabem para onde vão. Caleb, que foi fiel ao Todo-Poderoso no tempo de Moisés e que foi ao lado de Josué o tempo todo. Dos juízes, que começa com Samuel, que foi amado pelo seu senhor, do qual era profeta, instituiu a monarquia e consagrou chefes para o povo. O primeiro deles foi Saul, que depois foi rejeitado por Deus porque consultou uma mulher que era nigromante. Natã, que foi profeta no tempo de Davi. Depois vem Salomão, está aqui. Depois de Davi surgiu um filho sábio que não merece, que é mais um louco. Roboão, descendente de Salomão. Jeroboão, filho de Nabate. Elias, profeta como um fogo, e a sua palavra queimava como tocha, fez ouvir sua voz contra os inimigos de Javé. Eliseu, quando Elias foi arrebatado pelo turbilhão, Eliseu ficou repleto do espírito dele. Ezequias, restou apenas um povo pouco numeroso e chefe de famílias de Davi. Alguns deles fizeram o que Deus aprovava, mas outros multiplicaram os pecados. Ezequias fortificou a cidade. Isaías, né, foi o maior profeta. Josias foi um rei temente a Deus. Jeremias foi outro profeta, que no tempo do cativeiro babilônio ele estava em Judá quando Nabucodonosor entrou. Ezequiel, contemporâneo, contemplou numa visão a glória de Deus. E os 12 profetas, quanto aos 12 profetas, que seus ossos floresçam no sepulcro, porque eles consolaram Jacó. Zorobabel e Josuá. Como fazer o elogio de Zorobabel, filho de Davi, descendente de Davi no cativeiro? Ele é como o sinete na mão direita. O mesmo se diga de Josuá, filho de Josedoc, no cativeiro da Babilônia. Os dois, em sua época, reconstruíram o templo. Neemias, também de memória favorável, é grande. Ele reconstruiu para nós as muralhas de Jerusalém, instalou portas de ferrolho, reergueu nossas casas. O sumo sacerdote Simão, que já é filho de Onias, pronto, acaba. Com Simão, filho de Onias, então acaba a recapitulação que o livro de Eclesiastes faz da história e que eu quis fazer aqui. Então ficam os profetas para a próxima. Então, parece que a gente programa uma coisa e depois faz outra. Mas, de qualquer forma, eu vou ver depois o vídeo criticamente e perceber se vale a pena publicá-lo ou refazer outro, porque esse foi uma revisão. Quem vê-lo vai ver dentro dessa perspectiva. Uma revisão para que a gente possa ter uma noção do conjunto. Tá? Muito obrigado, deem seu like ou dislike, façam um comentário e inscrevam-se no canal. Não esqueçam de dar o like. E até a próxima.